Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós retiramos da carta de Tiago, capítulo 3, versículo 4, e diz assim: Notai que também os navios, embora sejam grandes e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. E hoje nós vamos falar de o poder das suas palavras. Palavras mágicas são aquelas que abrem portas, não é? Como se dizia, abracadabra, não é? Qualquer coisa assim do gênero. São aquelas simples do dia a dia e que ficam corriqueiras, que muitas vezes até esquecemos, né? E o poder das nossas palavras em nossas vidas é incontestável. Ao que dizemos, ao que calamos, ao que saem do olhar, são aquelas que são ditas com lágrimas, as que fluem de um sorriso, as que são gritadas em silêncios que machucam, e aquelas tão simples que parecem banais demais, mas que nos tornam pessoas educadas, simpáticas, agradáveis e que nem precisam de muito estudo ou sermos adultos para que façam parte do nosso vocabulário. É um obrigado, um bom dia, né? Uma boa noite, enfim, são palavras que têm um efeito muito grande em nossas vidas. Com licença, abre caminhos e perdão e desculpem, derretem corações e podem trazer as oportunidades que estavam perdidas para sempre. Não é? O por favor faz hesitar aquele mais endurecido dos corações e pode até fazer com que mude de ideia quando ouvimos um por favor. Você é importante para mim. Nossa, isso eleva a nossa autoestima. Você vai vencer, nos dá muita coragem, muito ânimo para prosseguir. Enfim, as mais poderosas de todas as palavras, amo você. Né? Nessas palavras estão incluídos dicionários inteiros, até mesmo com as palavras que desconhecemos. Nossas palavras têm um poder incrível e podem ser comparadas a sementes. As sementes. Ao proferi-las em voz alta, elas serão plantadas no nosso subconsciente. Aí vão criando raízes, crescendo e produzindo frutos da mesma origem. Porém, precisamos tomar muito cuidado com as palavras proferidas, pois podemos nos deixar reagir interiormente com base somente nas nossas emoções, nos nossos preconceitos. Então, temos que ter um cuidado redobrado com as palavras proferidas. Através das palavras, nós recebemos e transmitimos mensagens constantemente. Realizamos somas e subtrações com as informações recebidas hoje e ontem. E assim chegamos a novos conceitos e conclusões. O poder da palavra em nossas vidas é fundamental. E quando descobrimos a reação de nossas afirmações e atos, descobrimos que eles não retornaram vazios, né? Mas sim do material emitido, repleto do material emitido. E isto vai depender do quê? Da positividade ou da negatividade que emitimos com essas palavras. Se dissermos palavras positivas ou negativas, colheremos exatamente isso, o que plantamos. Então, por isso, todo cuidado é pouco, não é? A palavra proferida
depois que proferimos, ela não volta atrás, né? Ação e reação. O que emitimos volta para nós na mesma intensidade. Então, tomemos bastante cuidado com o tom que emitimos também nas nossas palavras, não é? Por isso, vamos ter muito cuidado e pensarmos bastante antes de proferirmos. Precisamos também prestar atenção nos gestos, no olhar, na expressão do rosto, pois estes podem estar dizendo o contrário das palavras que estamos proferindo. Se fazemos aqueles gestos, aquelas caretas, não é? Através dos mínimos gestos, do olhar, movimento das mãos também, movimento das mãos, pois nem sempre dizemos tudo aquilo que queremos, mas através das palavras, né? Por N razões, por timidez, por vergonha, por insegurança, ansiedade, mas os gestos conseguem expressar aquilo que estamos sentindo. Então, às vezes proferimos uma coisa, mas os nossos gestos estão dizendo outras, não é? E hoje nós estamos sentindo bem isso através do olhar de cada um, porque não saímos às ruas com máscara e só enxergamos o quê? O olhar. E nós não identificamos se a pessoa está sorrindo, se a pessoa está fazendo uma boca torta, ou isso quer dizer que ela não está gostando de alguma coisa, não é? E identificamos através do olhar. Então, dá para se perceber bem por aí, não é? Jesus nos disse o seguinte, está em Mateus capítulo 6, versículo 7. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Jesus nos diz que não é pela multidão de palavras que seremos atendidos, e sim pela sinceridade que vem da onde? De dentro de nós, dos nossos melhores sentimentos, da nossa vontade firme de que algo que queremos se concretize. E Tiago, no versículo que trouxemos hoje, ele compara a língua ao leme de um enorme navio. Mas, sendo pequeno o leme, ele controla a direção daquele barco enorme, do navio, não é? Da mesma forma, a nossa língua tem o poder de controlar a direção da nossa vida. Criamos um ambiente de bem ou de mal com as nossas palavras e teremos de viver nesse mundo que nós próprios criamos. Se ficarmos sempre resmungando, reclamando e falando de como a vida nos trata mal, viveremos num mundo bastante infeliz, não é verdade? No entanto, Deus quer que usemos nossas palavras para mudar as nossas ações negativas. De que adianta os atos exteriores de devoção, ficar orando com palavras vazias? Não adianta de nada, não é? Ou as expressões bonitas que possamos falar, sem o sacrifício do quê? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição. E isso, então, nada vale aos olhos de Deus. O que vale são os nossos atos, não é? Os nossos atos. A ele só interessa o que vai no íntimo da nossa melhora, como cristão, a nossa transformação interior. E buscamos essa melhora na nossa consciência, no Evangelho de Jesus, onde encontramos toda a força, toda a energia necessária para a nossa verdadeira transformação. Porque Jesus nos diz claramente, se tivermos fé em Deus e dissermos a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidarmos, mas crer que o que diz se realiza, assim acontecerá. Isso está lá em Marcos capítulo 11, versículo 23. Então, podemos até falar a nossa montanha interna, não é? Talvez
a nossa montanha no momento seja o quê? Uma doença, uma relação complicada, um negócio decadente. Cada um tem a sua montanha, não é? E qualquer que seja a sua montanha, procuremos fazer mais do que só pensar sobre ela, mais do que só orar. Procuremos falar com esse obstáculo. Mova-se daqui, mostrando toda a nossa fé, a nossa determinação, a nossa coragem, acreditando realmente, não é? E Jesus nos mostra em seus ensinamentos que temos condições de ser fortes na fé, na coragem, na determinação, porque somos luzes e Ele nos fez assim, não é? Assim comecemos a nos definirmos como curado, não é? Feliz, completo, abençoado e próspero. Pare de dizer a Jesus o quanto são grandes as suas montanhas e comece a falar com as suas montanhas sobre quanto é grande o seu Deus. Não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus. Essa é a diferença, não é? Deus proporciona que façamos acontecer milagres em nossas vidas. Sabemos que os milagres não existem, mas nós somos capazes de proporcionar esse verdadeiro milagre em nossas vidas. Como? Através da mudança do nosso comportamento, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. É só nos darmos a oportunidade, né? Então vamos experimentar. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.